Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, Deus abençoe os seus projetos. Eu quero aqui, nesse momento, fazer uma oração antes de dar a palavra. Todos os dias nós temos dado uma palavra, nós temos feito orações, determinando que esse mês é o mês da voz de Deus. E eu quero que Deus fale na sua vida, que Deus fale ao seu coração, que Deus fale ao seu entendimento, para você ser guiado por Ele e não se perder na caminhada da fé rumo aos céus. Hoje em dia, muitas pessoas têm se afastado de Deus, olhando para os problemas, olhando para as dificuldades dentro da igreja, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, mas Deus te chamou para vencer. Eu queria aqui te convidar a orar comigo. Pegue a sua Bíblia, você vai meditar um pouco comigo e depois nós vamos encerrar com uma oração forte pela sua vida para abençoar o seu dia, para abençoar os seus projetos. Ó Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, que essa palavra venha fortalecer, meu Pai, cada uma dessas pessoas que estão participando ao vivo e as que estão participando pela gravação, Senhor. Meu Pai, que a Tua palavra desperte ela, que ela possa encontrar forças na Tua palavra, pois é a Tua palavra que é o nosso sustento, é a Tua palavra que é a nossa força, Senhor. É o nosso alimento diário, é a Tua palavra que nos guia, o Teu Espírito nos guia, meu Pai, com a voz da Tua palavra, que, como o Senhor disse, que o Espírito Santo nos fará lembrar de todas as palavras. E é com essa palavra que nós combatemos o mal, combatemos os maus olhos, maus pensamentos, combatemos os problemas que enfrentamos no dia a dia, pois a Tua palavra, meu Pai, é a nossa força. Então, meu Pai, fala conosco nesse momento, com todos que têm sido firmes nesse propósito, e que esse mês, meu Pai, seja um mês de grandeza, de grandes vitórias na vida dela, de cada um deles. É o que eu lhe peço em nome do Senhor Jesus. A palavra de hoje, no livro de Deuteronômio, seguindo a cartela que nós demos, no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, e nós vamos ler a partir do versículo 22. O povo tem medo de aproximar-se do Senhor. Olha que forte isso. O povo tem medo de aproximar-se do Senhor. Do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, o Senhor falou essas palavras a toda a vossa assembleia reunida no monte com forte voz. E nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra que entregou a mim. Mas quando ouvistes a voz no meio das trevas, enquanto o monte ardia em fogo, viestes ao meu encontro com todos os líderes da vossa tribo e os vossos anciões. Aqui, só para falar um pouco, você pode ler depois aí na sua casa, ler desde o capítulo 5, que ele fala ali dos 10 mandamentos. É onde Deus ele dá a direção para o povo ser feliz, obedecendo às leis do Senhor. Obedecendo às leis do Senhor. E essa obediência é que faz a pessoa ser feliz nessa terra. O que leva a pessoa a sofrer nessa terra? É quando ela prefere escolher o caminho da desobediência e se afastar de Deus, se afastar da palavra, se afastar do temor. Ela já não pratica mais a palavra como ela deveria praticar. Ela já não se entrega mais. E não é uma questão como agora eu não pude gravar das 23h30 até meia-noite. Estou gravando agora de manhã essa live. E é por temor. Nosso corpo muitas das vezes não vai querer
fazer as coisas, nosso corpo vai estar cansado. É uma corriqueira de dia a dia, é uma luta que você tem, e você não pode deixar que a luta do dia a dia, a correria, te impeça de meditar na palavra que Deus pediu. Deus falou para que nós viéssemos meditar de dia e de noite, buscar a palavra de dia e de noite. E a palavra de Deus, ela tem que estar envolvida na sua vida, não apenas ler para falar um versículo, mas para meditar, para praticar. Nós temos que praticar. Como está escrito que nós temos que nos tornar poderosos praticantes. Acredito eu que hoje o erro de muitas pessoas é não praticar a palavra. Às vezes a pessoa está dentro de uma determinada igreja e ela não pratica a palavra como ela deveria praticar. E esse é um cuidado que nós temos que ter para a nossa salvação e para podermos ajudar outras pessoas. E aí, no versículo 24, ele diz assim: E disseste, o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos Deus falar com o homem e este ainda continua vivo. Então você vê que eles ficaram com medo, eles ficaram com temor por conta, imagina, você vê um monte, vê uma escuridão no monte, porque não tinha iluminação pública, e lá em cima do monte a sarça ardendo em fogo. E a voz forte de Deus, a voz forte falando com eles. Então eles ficaram meio que apavorados, com medo. Isso é muito forte. Aí versículo 25. Agora então, por que devemos morrer? Então este grande fogo nos devorará. Morreremos se continuarmos a escutar a voz do Senhor nosso Deus. Olha só, hein? Pois quem entre todos os homens ouviu a voz do Deus vivo falando do meio do fogo, como nós a ouvimos, e ainda continuou vivo? Então eles ficaram com medo de morrer. Eles ouviram, não é... O que eles ouviram não é como a voz de Deus hoje fala por meio da palavra e fala na nossa consciência. Eles ouviram nitidamente uma voz forte. Foi algo para despertar eles. E muitos ficaram com medo. Mas eu quero que a senhora e o senhor entenda essa direção da palavra. Olha só. Versículo 27. Vai até lá e ouve tudo que o Senhor nosso Deus falar, e tu nos dirás tudo o que ele te disser. Assim ouviremos e cumpriremos o que ele falar. Então, aqui eles pediram a Moisés para que ele fosse lá, ele ouvisse Deus, e o que Deus falasse para ele falaria para eles e eles ouviriam. Eles estavam com medo de se aproximar, como diz no início. O povo tem medo de se aproximar do Senhor. Olha só. O povo ficou com medo de se aproximar de Deus. Hoje eu não acredito que as pessoas elas estão com medo de se aproximar de Deus. As pessoas hoje em dia, muitas, elas não estão vigiando. Elas não estão vigiando e estão se afastando de Deus. Aqui o povo estava se afastando com medo de ver aquele poder, aquela glória, fogo, a voz forte. E Deus não falava nada para o mal. A palavra de Deus, a Bíblia, ela fala para o bem. E é claro que Deus, como pai, como qualquer pai sensato, se ele tiver que corrigir o seu filho, Deus também corrige, Deus também é rígido também. Isso é certo. E até porque Deus não é emoção como ser humano.
Deus, ele é um amor diferente do amor do homem, do ser humano, e Deus é justiça. Então Deus, ele ama, mas se ele tiver que ser justo, se ele tiver que punir, ele vai punir, porque ele vai cumprir a sua palavra. Quando nós lemos que os anjos que não obedeceram no reino dos céus foram lançados à terra, lá em Apocalipse, Deus foi justo e Deus não os destruiu, porque Deus, ele não quis destruir o que ele criou, mas puniu. Eu já até orientei uma pessoa uma vez que Deus é tão amor que ele não odeia o mal, ele não odeia Satanás, mas o puniu. E Satanás está aguardando até o tempo, como diz o Apocalipse, e eu creio, e você também crê, você que crê, né? Que ele será condenado ao lago de fogo e enxofre. E aqueles que servem à vontade de Satanás também irão juntos. Então nós não devemos hoje ter medo de se aproximar de Deus. Não devemos ter medo de estar com Deus. Nós devemos ter o temor, o respeito. E se for para temer, é melhor temer perder a salvação. Você não pode perder a sua salvação. E aí ele diz aqui, vai até lá, versículo 27, Deuteronômio 5, 27. Vai até lá, ouve tudo que o Senhor, nosso Deus, falar, e tu nos dirás tudo o que ele te disser. Assim ouviremos e cumpriremos o que falar. Quando o Senhor ouviu as palavras que me falaste, disse-me, olha o que Deus diz, ouvi as palavras que este povo disse a ti. Eles falaram bem em tudo quanto disseram. Versículo 29, olha o que Deus fala. Quem dera o coração deles fosse tal que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos em todo o tempo, para que eles e seus filhos vivessem bem para sempre. Amém? Eu vou parar por aqui. Você pode ler tudo, você pode meditar, mas você quer viver bem? Você e seus filhos? E essa palavra é para você, amigo de qualquer denominação, você amigo católico, você amigo espírita. Vou lhe fazer uma pergunta. Você quer viver bem para sempre? Quando eu falo para sempre, é em vida e após essa vida. Você quer ter a paz eterna? Você quer ter alegria eterna? Obedeça. Obedeça a palavra de Deus. Faz uma prova em obedecer essa palavra. Essa palavra. Você pode dobrar os seus joelhos aí na sua casa, agora na oração que eu vou fazer. Você pode falar com Deus. Meu Pai, se essa palavra é verdadeira, eu vou obedecer, eu vou cumprir, aparece na minha vida. Você vai ver como que esse Deus, ele vai aparecer. Hoje Deus, ele não tem aparecido como nesse tempo. Deus não quer que as pessoas, elas venham ter o medo de ver a grandeza dele e seguir. É igual quando você olha para o céu. O céu, esse céu que nós vemos, ele impede as pessoas. Você não vê a glória de Deus celestial. Porque imagina essas pessoas contemplassem o trono de Deus, a glória de Deus. Muitos são guiados pelo que vê. A Bíblia fala, mas bem-aventurados são os que não viram e creram. Então, e é claro que os que não viram, muitos que não viram e creram, viram muitas coisas porque creram. Porque quem crê, vê a glória de Deus. Isso é muito forte. Então creia na palavra. Você que está afastado, volte para Jesus. Eu não estou aqui fazendo a live para engrandecer a igreja, que eu sou pastor. Eu não estou aqui pregando para a minha igreja, eu estou pregando para o reino. Volte para Jesus. Você se afastou da sua igreja, você olhou para que o pastor, para que o membro, para que alguém fez, volte para Jesus. Peça o Espírito Santo para te guiar. Ele vai te guiar. E aonde você estiver, se você estiver obedecendo a palavra, em comunhão com Deus, tudo vai dar certo. Então, queria que você orasse comigo agora. Vamos agradecer a Deus. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Ó Senhor Deus e Pai, meu Deus, que o nosso temor e respeito ao Senhor
venha a aumentar, meu Pai. Aquele povo, eles ficaram com medo de ouvir a Tua voz poderosa, quando o Senhor manifestou a voz fisicamente. Eles ficaram apavorados, pois o homem, ele tem medo do que ele não conhece. Mas o Senhor disse, quem dera tivessem temor, temessem e obedecessem os meus mandamentos, seriam eles e seus filhos mais felizes. Meu Pai, nos ensina a ouvir a Tua voz, Senhor, para que nós e a nossa família possa encontrar a verdadeira felicidade no Senhor a cada dia. Ah, meu Pai, só o Senhor nos dá paz, só o Senhor nos dá alegria, só o Senhor nos dá força. Dá força, Senhor, esse amigo, essa amiga que participa dessa live, tanto os que estão ao vivo, tanto os que estão, meu Pai, assistindo a gravação. Meu Pai, mesmo sendo, meu Pai, uma gravação, eu oro por eles, meu Pai, pois não estão vendo esse vídeo à toa, não estão participando à toa. Tudo tem um propósito. Meu Pai, nós insistindo aqui nessa live, nós não pedimos nada a ninguém, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe essas pessoas, que o Senhor dê a ela luz, que o Senhor dê a ela paz, que o Senhor dê a ela alegria, que o Senhor dê a ela salvação, que o anjo do Senhor entre na casa dela, que o anjo do Senhor entre na família dela, que o anjo do Senhor venha, meu Pai, dar a ela livramento. Meu Pai, todo mal que se levantou contra ela não prevaleça, seja repreendido, arrancado pelo Teu poder, que ela tenha paz nesse dia, que ela tenha livramento nesse dia, que a Tua poderosa mão esteja sobre eles, meu Pai. Meu Deus, queremos ouvir a Tua voz. Meu Pai, eu agradeço, Senhor, por cada palavra que temos meditado, meu Deus, dia a dia, que o Senhor possa alcançar mais pessoas através daqueles que com temor compartilham esse vídeo, meu Pai. Compartilham para pessoas que se afastaram, que não ouvem mais a Sua voz, que perderam o temor. Meu Pai, aumenta o nosso temor. Meu Deus, que aqueles que se afastaram de Ti possam voltar a Te buscar, a Te clamar, a se derramar aos Seus pés. Meu Pai, talvez ela tenha chorado por causa de um problema, mas ela não chora mais aos Teus pés, ela não chora mais, meu Pai, na Tua presença, mas ela chora por causa das dificuldades que ela tem enfrentado. Senhor, derrama a Tua força sobre cada uma dessas pessoas. Visita elas, Senhor. Visita todos, meu Pai. Toca em todos, Senhor, e que haja o livramento. Eu agradeço, entrego a vida, a família, os projetos, os caminhos. Se há um familiar internado, doente, visita. Se há um familiar, meu Pai, na cadeia, no presídio, visita. Meu Pai, toca na mente dele através da Tua palavra e dá o livramento, Senhor. Nós entregamos a vida de todos na certeza que tudo já deu certo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém, diga graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, os seus caminhos. Que Deus abençoe os seus projetos. A vitória é nossa em nome de Jesus. Queria pedir que a senhora e o Senhor compartilhasse. Manda para um amigo esse vídeo. Compartilhe com 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas que veio à sua mente. Foi Deus. O Deus que ouviu o que aquele povo falou. Ele sabe que você conhece alguém que precisa ouvir a voz de Deus. Precisa voltar para a presença de Deus. Fala para ela prestar atenção no que a gente está falando, que eu tenho certeza que Deus vai falar com ela. Deus abençoe, um forte abraço.